23 de agosto, tesouros que importam. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. No Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, o MAB, nós temos em exposição alguns exemplares de cofres de barro datados dos tempos bíblicos. E um deles, inclusive, contém em seu interior pedaços de metal e joias, todas sempre preciosas, é claro, que servem para ilustrar o texto de Paulo que nós lemos hoje. É que antigamente, moedas, joias, pedaços de prata ou até mesmo de ouro eram enterrados em jarros de barro por questões de segurança, especialmente em tempos de guerra ou de instabilidade social. Você certamente lembra da parábola dos talentos, em que um dos servos que recebeu recursos do seu patrão para investir fez um buraco na terra, diz a Bíblia, e escondeu o dinheiro do seu senhor naquele buraco. Isso está em Mateus capítulo 25, verso 18. Escavações arqueológicas já descobriram vários desses vasos de barro. Em 2016, enquanto operários abriam uma trincheira em um subúrbio de Servilha, na Espanha, eles encontraram ali, por acaso, 19 ânforas de barro do período romano, repletas de moedas de bronze, datadas do 3º século depois de Cristo. Em 2008, alunos da Universidade de Heidelberg descobriram em Jerusalém uma panela de barro, também do período romano, contendo moedas da época do templo judeu, moedas conhecidas como o ciclo de Tiro. E essa provavelmente eram umas moedas que serviam para doação no templo, e elas foram escondidas ali poucos dias antes da destruição da cidade de Jerusalém. Essas moedas tinham sido enterradas por alguém e assim permaneceram por aproximadamente 2000 anos. É interessante que a palavra grega que Paulo usa para tesouro, thesauros, é a mesma que aparece na parábola do tesouro escondido que está em Mateus capítulo 13, verso 44. A imagem também é a mesma, porém no caso de Paulo, o vaso frágil de barro representa o nosso corpo, feito do pó da terra, enquanto o tesouro interno, que é de maior valia, seria o Evangelho. A graça e a glória de Cristo, nesse caso, estariam ocultos em nós, isto é, no nosso corpo. As palavras de Paulo têm um forte tom de profunda humildade. O que tem valor está acima e dentro desse vaso de barro. Não é o barro, isto é, o corpo em si que contemplamos. O que Deus armazena em nós, isto sim, é um tesouro inestimável. A passagem é muito instrutiva, pois ela mostra que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. E ele continua dizendo: levamos sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Isso está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Portanto, que aprendamos a ver as pessoas não pelo que elas são, mas pelo que elas podem se tornar a ser pela presença de Cristo em sua vida. Vamos orar? Senhor, que Tu possas conservar-nos em paz, em humildade, tendo a certeza de que é o Teu poder que dá valia a todas as coisas. É o Teu poder que está dentro de nós que realmente tem um grande mérito. Nós somos apenas a parte de fora, um vaso de barro, susceptível à destruição, mas um vaso que contempla algo valiosíssimo perante Deus. Contempla a vida, contempla valores inestimáveis. Portanto, Senhor, que possamos honrar as pessoas não pelo que elas são ou aparentam ser, mas pelo que elas de fato possuem, a graça de Cristo e o poder de Deus habitando dentro delas. Dá-nos a Tua paz, querido Pai, pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe sua vida.